ler, que está em Lucas capítulo 2, versículos 21 a 40. E queremos todos, como membros da nova aliança, como membros da igreja de Deus, poder também dizer com o velhinho Simeão: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque eu encontrei a paz. Encontrei a paz no príncipe da paz que mora no meu coração. Que assim seja. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse texto do Evangelho de hoje é um texto riquíssimo em detalhes. Se vocês acompanharem bem a leitura, vocês viram que esse texto começa falando da circuncisão do menino, aonde José e Maria lhe dão o nome de Jesus, cumprindo a ordem que o anjo Gabriel havia dado a eles, porque ele seria o Salvador. Jesus significa o Salvador. Logo depois dessa circuncisão, que aconteceu ainda ali em Belém, não sabemos se eles ainda estavam naquela estrebaria, ou se já haviam encontrado um lugar, numa hospedaria, ou em alguma casa, mas ainda estavam ali. Pois o texto diz que logo depois da circuncisão, depois de passar aquele tempo de quarentena de Maria, ele sobe até Jerusalém, até o templo. E a distância de Belém a Jerusalém era uma distância, para a época, onde se fazia tudo a pé, razoavelmente perto, era de 8 a 10 quilômetros. E lá então eles cumprem o rito da apresentação e do resgate. E é ali que encontra o velhinho Simeão e a velhinha Ana, aquela viúva, que dia a dia procuravam motivar as pessoas, falando que o Cristo, o Messias, viria e agora estava ali. Finalmente com o menino Jesus em seus braços, e então puderam louvar a Deus, pois encontraram a paz que tanto desejavam. E o texto termina dizendo que depois disso, José e Maria vão para a sua terra, lá para Nazaré da Galileia, e é lá que eles vão morar, e é lá que o menino Jesus vai crescer em sabedoria, em graça, em conhecimento diante do Pai. Esse é o texto que acabamos de ler. Vamos comentar um pouquinho sobre o que estava acontecendo, sobre tudo aquilo que aconteceu e o porquê de tudo isso. Por que da circuncisão? Por que dessa apresentação, desse resgate? Queridos irmãos e irmãs, na antiga aliança, no Antigo Testamento, haviam várias ordenanças que constavam de sacrifícios de sangue. E todos esses sacrifícios de sangue tinham um motivo, uma finalidade, um simbolismo. Desde a circuncisão até a oferta de resgate dos animais, até os sacrifícios que eram feitos toda vez que alguém pecava, simbolizavam que um dia o Messias viria, o Cristo viria, e ele seria o Cordeiro de Deus que derramaria o seu sangue para perdoar os pecados de todos os pecadores. E o seu sacrifício seria único, seria final, definitivo, completo. E a partir dali começaria uma nova aliança. O próprio Messias, o próprio Cristo diria como é. A partir dele, todas as antigas ordenanças, a antiga aliança cessaria. E é por isso que Jesus é circuncidado. Jesus é apresentado. E com ele ainda são feitos os sacrifícios. Como é que funcionava a questão da circuncisão? Vamos ler o texto de Levítico, capítulo 12, versículo 3 e 4. Lá diz assim: no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio,
Depois ficará a mãe 33 dias a purificar-se do sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Foi isso que aconteceu no início do tempo, do texto. Jesus é circuncidado quando tem 8 dias. Se passam mais 33 dias, ou seja, se completa a quarentena, e então José e Maria levam Jesus até o templo para apresentá-lo no templo. Mas o que é essa apresentação? Vamos ao texto. Lá em Levíticos 12, dando continuidade ao texto que eu acabei de ler, versículos 6 a 8 diz assim: e cumpridos os dias da sua purificação, o filho trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rola, por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Mas se suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto, outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpo. É esse o momento em que levam Jesus para apresentá-lo no templo, e onde levam 2 pombinhos, como diz o nosso texto de Lucas. Vemos que José e Maria não tinham muitas posses. José, como carpinteiro, não era uma pessoa de grandes rendimentos. Por isso eles levam 2 pombinhos. Mas pastor, o que é esse resgate de 2 pombinhos ou um cordeiro? Qual o motivo dessa apresentação? Por que esse holocausto, esse sacrifício? A explicação está lá em Êxodo, capítulo 13, versículos 2 e 15, onde lemos assim: disse Deus: consagra-me todo primogênito que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, porque o primogênito é meu. Versículo 15, diz Moisés: pois sucedeu que, endurecendo-se o faraó para não deixar sair o povo, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Esta era a finalidade da apresentação e do resgate do Antigo Testamento. O povo de Israel era escravo no Egito, quando eles não tinham liberdade, quando eles tinham que trabalhar à base de chicotadas para os egípcios e não tinham nenhuma liberdade, nenhum futuro, nenhuma esperança pela frente, só restava a morte. Deus interveio através de Moisés para libertar-eles, para lhes dar novamente vida, para lhes dar uma terra que manava leite e mel, onde eles pudessem viver em liberdade, ter sua família, ter sua felicidade de volta. E antes de sair, Deus resolve mostrar que Ele é Deus ao faraó, que era idólatra ao povo dos egípcios, que tinham vários e vários ídolos e que não aceitavam que Deus é Deus. E então Deus resolve tirar o filho primogênito de todos eles, dos homens e dos animais, poupando os primogênitos dos israelitas, mostrando que a vida pertence a Deus. É Ele que dá, é Ele que tira. E em gratidão a isso, Ele pede que toda vez que nasça o filho primogênito, o primeiro filho, macho, de cada família, ele seja apresentado ao templo, dizendo, o pai e a mãe dizendo: Deus, eu reconheço que a vida vem de ti. Esse filho que eu tive é um presente da tua mão. Eu estou aqui para devolvê-lo a ti. Mas eu sei que tu não queres o sacrifício de pessoas, então eu vou sacrificar esse cordeiro no lugar dele, em gratidão pelo presente que ele deste no filho. Ou, se a pessoa fosse de classe mais humilde, como no caso de José e Maria, em lugar do meu filho, eu estou trazendo um par de pombinhos ou de rolinhas. Essa era a apresentação que era feita do filho mais velho no templo, em resgate
pelo seu filho primogênito, traziam então estes animais. Assim funcionava a antiga aliança. Era uma aliança de sacrifícios de sangue, simbolizando que um dia viria Cristo e, como Cordeiro de Deus, se sacrificaria e derramaria o seu sangue por nós, em resgate por cada um de nós, para salvar a nossa vida, pagando os nossos pecados na cruz. Foi isso que Jesus fez ao vivo. Por isso João Batista diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus então vem, cumprem-se todas as ordenanças. A antiga lei deixa de existir. A antiga aliança deixa de existir. E a partir de Jesus começa então uma nova aliança. Lemos em Hebreus capítulo 9, versículos 13 a 15. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem pecado a Deus, purificando a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Olha o texto rico. Hebreus está dizendo que Jesus agora é o mediador. Ele faz o meio de campo. Nele termina a antiga aliança e começa a nova aliança, porque ele se sacrificou por não ter pecado. Ele diz sem mácula, ele era santo, deu o seu sangue para que na nova aliança o que nos resgate, o que limpe os nossos pecados, seja o sangue de Jesus e nos torne filhos de Deus. Por isso, no Novo Testamento nós não temos mais a circuncisão. Na nova aliança não há mais a circuncisão, não há mais a apresentação e não há mais os sacrifícios que deveriam ser feitos pelos pecados toda vez que alguém cometia um pecado. Isso fazia parte da antiga aliança. E agora Cristo veio, a sua obra foi total, foi completa. Agora nós vivemos na nova aliança. Não somos mais circuncidados, somos batizados. O batismo substitui a circuncisão. Lemos em Colossenses 2, 11 e 12. Em Cristo fostes circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Que explicação maravilhosa Paulo diz. Paulo dá. Ele diz: agora vocês não são mais circuncidados na carne, vocês não precisam mais disso, porque Cristo já cumpriu, já morreu, já foi sepultado e ressuscitou. E agora, no momento em que vocês são batizados, todo aquele efeito da circuncisão passa a ocorrer em vocês. O que acontecia na circuncisão? No momento da circuncisão, o Espírito Santo entrava na criancinha de 8 dias e ela passava a fazer parte do povo de Deus, porque o Espírito Santo semeava a fé, que depois ia ser desenvolvida com o ensinamento da palavra. E é isso que acontece no batismo, que substitui a circuncisão, como diz o apóstolo Paulo. O Espírito Santo entra na pessoa, planta a fé, que vai ser desenvolvida depois com o ensino da palavra. Mas, pastor, a circuncisão é substituída pelo batismo, como diz Paulo. Mas aqueles sacrifícios do cordeiro, toda vez que alguém cometia um pecado, tinha que oferecer um cordeiro, um pombinho, um touro. Como é que ficou na nova aliança? Não há mais nenhum sacrifício de sangue? O próprio Jesus responde. Em Marcos capítulo 14, versículo 24, ele diz assim: então disse Jesus aos discípulos, ao dar o vinho: isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Agora nós temos a Santa Ceia. Toda vez que nós lembramos, por isso ele diz, fazer isso em memória de mim. Quando nós lembramos, puxamos na nossa memória o valor, o significado da morte de Jesus pelos nossos pecados. Quando nós lembramos da ofensa que nossos pecados fazem a esse Deus tão amoroso, nós vamos à Santa Ceia, aonde junto com o vinho recebemos o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado, o Cordeiro de Deus que limpa a nossa culpa, aonde junto com o pão recebemos um corpo limpo e puro para vivermos uma vida de santidade diante de Deus. E toda vez que cometemos pecado, voltamos à Santa Ceia, porque é ali que o sacrifício de Cristo nos limpa e nos lava na nova aliança de todos os nossos pecados. É assim que vive o cristão na igreja cristã. É assim que vive o membro da nova aliança. Infelizmente, ainda existem pessoas que rejeitam o batismo infantil e dizem que isso até é uma heresia. E fazem a apresentação, mas fazem pela metade. Ou seja, querem ter um pé no Antigo Testamento, na Antiga Aliança e no Novo. Se querem fazer a apresentação, devem também oferecer o sacrifício do Cordeiro dos povos para ser completo. Mas não fazem. Porque diz que os sacrifícios não têm mais valor, então a apresentação também não tem mais valor. Ou é um ou é o outro. Ou você aceita que a obra de Jesus é total e completa, ou fica no sacrifício do Antigo Testamento. E quando perguntamos por que a criança não entende, queridos, a criança no Antigo Testamento, com 8 dias de idade, ela não entendia o que acontecia na circuncisão. Mas todos faziam. E ninguém perguntava, oh Deus, mas por que eu vou circuncidar meu filho? Ele não está entendendo o que está acontecendo. Não. Eles apenas obedeciam o mandamento de Deus. Eles aceitavam a ordenança de Deus sem questionar, sem discutir, sem dizer que Deus estava errado em circuncidar a criança de 8 anos, porque a criança não está entendendo, e chore porque aquilo dói. Hoje muitos querem duvidar, querem questionar isso. Mesmo depois de Jesus dizer, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Mesmo depois de Jesus dizer, ai daquele que impede desses pequeninos de chegar a mim, melhor fora que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse jogado no mar. De não impedir as criancinhas chegarem a ele no batismo. Acontece exatamente a mesma coisa que acontecia na circuncisão. O Espírito Santo não perdeu o seu poder. Ele continua plantando a fé no coração da criança, perdoando os pecados. Por isso que quando Jesus ordena o batismo em Mateus 20, 19, 28, 19, 20, ele diz, ide, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar. Batizem, depois ensinem. Circuncidem, depois a criança vai crescer, vocês ensinam. A gente batiza, o Espírito Santo planta a fé, e a gente tem a vida inteira para ensinar, para aprender o que significa aquela fé. É assim que funciona. Esse é o batismo de Jesus. Esse é o batismo da igreja cristã, o batismo do Espírito Santo. Por isso João Batista dizia, o meu batismo é um batismo que sela o arrependimento. Depois de mim, quando Jesus vier, ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo e poder. O Espírito Santo, ele nos dá fé. E essa fé, ela arde, ela queima. Como o fogo purifica o ouro, nosso coração é purificado. O velho homem pecaminoso deixa de existir, aquele pecado original que vem desde Adão e Eva, toda aquela culpa perdoado no momento do batismo. Lemos em Tito, capítulo 3, versículo 5, não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia que Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Quem não batiza criança não entende exatamente essa questão. O batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A obra é dele. Assim como a circuncisão, a ação de circuncidar era do homem, mas a obra de plantar a fé no coração era do Espírito Santo. A ação de batizar é nossa, nós levamos a Deus, mas a obra de plantar a fé no coração e perdoar os pecados é do Espírito Santo. É o lavar regenerador e renovador dele. Por isso não podemos duvidar e questionar, mas ele não entende. Eu não aceito isso porque eu não quero. Nós cumprimos a ordem de Deus. Nós aceitamos aquilo que Deus define como sendo certo ou correto. E assim nós somos membros da nova aliança. E aceitamos que o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Ele nos reconciliou com Deus por meio da sua morte e ressurreição. Ele foi o Cordeiro de Deus, que pagou os nossos pecados. Por isso ele se chama Jesus. No momento da circuncisão ele recebeu o nome de Jesus, porque ele é o Salvador, ele é o Senhor. E é Ele que nós obedecemos e é Ele que nós servimos na nova aliança, na sua igreja, na igreja cristã. Você foi batizado e faz parte da nova aliança. Quando pegares, te apresente diante do altar do Senhor para receber a ceia, juntamente com o pão, o corpo de Cristo, juntamente com o vinho, o sangue de Cristo. Receba o perdão dos seus pecados, o fortalecimento dessa fé que o Espírito Santo colocou no seu coração. Fortaleça a sua comunhão como igreja, como membro da nova aliança em Cristo Jesus. E então, como velhinho Simeão, você também poderá dizer com toda alegria, com toda satisfação: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Só quem faz parte da nova aliança, da aliança com Jesus, da sua família, pode descansar na paz de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é Jesus. Esse nome tem poder. Ele é o Salvador meu e teu. Ele é o mediador da nova aliança. Amém. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nosso